Olá, amante do terror. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre casos criminais que nunca foram resolvidos. E entre esses casos tinham os de desaparecimento que simplesmente não tinham solução. Por exemplo, o caso da garotinha que ficou desaparecida por 50 anos e nunca foi encontrada. Mas imagina você, sendo um pai ou sendo uma mãe, e mora numa cidade no interior, rodeada por floresta e montanha. Até que do nada, em um dia, o seu filho some e fica desaparecido por dias, sem nenhuma explicação. E quando é encontrado, você sente um misto de alívio e felicidade. Mas logo depois, dúvida. Porque a pessoa que eles encontraram parecia muito ser o seu filho, mas, ao mesmo tempo, parecia ser outro alguém. Bom, esse é um caso que ficou bem famoso, de um garoto chamado Ryker Webb. Aquele que ficou desaparecido por 2 dias e quando foi resgatado, pessoas teorizaram que ele tinha sido substituído por outra criança. E apesar de nunca ter sido comprovado se ele realmente foi substituído por outra pessoa, já aconteceu um caso na história de uma criança que literalmente foi substituída por outra. Ah, e é importante citar 2 coisas. Eu vi essa história no vídeo do Amin e todos os vídeos aqui do canal vão estar saindo toda quarta e todo sábado às 7 horas da noite. Então, não perca. Não perca. Tudo começa em junho de 2022, em Troy, na região de Bull Lake, em Montana. Troy é uma daquelas cidades no estilo interiorzão, sabe? Com poucas casas, poucos habitantes e amarrotada de florestas em volta. Pra você ter uma noção, a cidade de Troy, em 2023, tinha pouco menos de 900 habitantes. Ou seja, é uma cidade muito pequena. E cidade pequena, mais floresta, mais montanha, qualquer um pode se perder fácil ali se não tomar cuidado. E em uma dessas casas vivia a família Webb. Era uma família tradicional, sem nada de mais nem de menos. Os pais nunca foram identificados oficialmente, mas o filho da família sim, Ryker, um menino de 3 anos. Certo dia, ele estava no quintal de casa brincando com um cachorro junto do seu pai, como eles sempre faziam. Até que uma hora, o pai do garoto entrou dentro de casa rapidinho, mas foi o suficiente para que quando ele voltasse, o garoto já não estivesse mais lá. Aí o fuzuê começou a acontecer. Uma comoção geral estourou nessa cidade. A polícia local mobilizou mais de 50 pessoas, incluindo equipes de resgate com drones, cães farejadores, veículos off-road, barcos e helicópteros da Guarda Nacional de Montana. Tudo isso para conseguir encontrar o garoto que tinha se perdido e ninguém achava por nada desse mundo. E eles precisavam achar ele rápido porque as condições climáticas naquela época do ano estavam terríveis, porque além de neblina densa, a temperatura chegava a 4 graus, ou seja, era verão em Curitiba. Então um garoto de 3 anos só com a roupa do corpo, se não fosse encontrado logo, ia acabar morrendo de hipotermia. Dias depois, um casal encontrou o garoto a quase 4 quilômetros de onde ele morava, em um galpão que tinha um gerador, e talvez por isso ele tenha conseguido se manter aquecido, sem morrer de frio, por causa que quando o gerador tá ligado, ele emite calor. Agora, como é que diabos ele conseguiu andar essa distância sozinho, sem água, sem comida e só com a roupa do corpo? É totalmente desconhecido. E se ele fosse uma retroescavadeira, ele conseguiria andar em linha reta, mas como a cidade é montanhosa, ele teve que fazer vários desvios no caminho, seja para seguir trilhas ou para não ser atacado por animais selvagens que tem na floresta. Por isso e outras coisas que se teoriza de que ele tivesse sido substituído, ganhou força. Quando eles encontraram o garoto lá naquele galpão, ele estava morrendo de sede, fome e frio. Mas o que mais chamou a atenção, não só do casal ou da polícia, mas do mundo todo, era a sua expressão quando ele foi trazido de volta. Você tá vendo essa foto? Essa foto repercutiu e muito na internet, principalmente se você for comparar com o garoto que era nessa imagem. E como é que ele ficou depois que foi resgatado? Ele olhando pra frente com esse olhar de 1000 jardas. Então 2 teorias principais tomaram conta da internet ao redor desse caso. A primeira, e a mais famosa, dizia que o garoto tinha sido substituído. Mas como assim substituído? Quer dizer que encontraram outra criança no lugar dele e o verdadeiro ainda tá desaparecido? Talvez. Mas o que o povo mais comenta é sobre ele ter sido substituído por um Skinwalker. E é nesse momento que você me pergunta o que é um Skinwalker. Embora muitos de vocês já saibam o que é, pra muita gente esse ainda é um termo desconhecido. Então eu vou dar uma explicação rápida aqui. Skinwalker é um nome dado a feiticeiros ou bruxos que conseguem trocar de pele. Ou seja, se disfarçar como um outro ser vivo, seja um animal,
seja um humano. Geralmente o termo skinwalker é dado para quando alguém vê um animal, geralmente sendo um cachorro, fazendo alguma coisa que não é comum um cachorro fazer, ou então ele ficar com uma aparência estranha, parecendo até mesmo humana. No caso desse garoto, por causa da mudança súbita de aparência entre uma foto e outra, e o estado que ele foi achado, o fato dele ter sido encontrado a quase 4 quilômetros depois da casa dele, só fomentou ainda mais a teoria do povo de que ele era sim um skinwalker, que se disfarçou como o Riker para ter acesso à casa da família, porque geralmente é assim que skinwalkers faziam de acordo com as lendas, se disfarçavam para ganhar confiança ou passarem desapercebidos. E é claro que a família ficou extremamente puta com isso, até porque, imagina você ver a internet inteira acusando seu filho de ser um skinwalker, ou melhor, de não ser o seu filho e ser o skinwalker, é de deixar qualquer um desconfortável. Então decidiram manter sigilo. E claro que várias outras teorias e hipóteses foram feitas nesse meio tempo. Por exemplo, a de que o garoto teria sido sequestrado por alguém e sido arrastado pela floresta por dias, e que no fim teria sido mantido em cativeiro nesse galpão. E por mais que essa história realmente faça algum sentido, ainda assim nenhuma evidência sobre algum sequestro foi encontrada. E a hipótese mais aceita pelas autoridades é a de que ele realmente tenha se perdido enquanto brincava, embora ainda não faça sentido uma criança sumir por 2 dias, ter andado quase 4 quilômetros e ser encontrada viva, não desnutrida. Tem muito mistério no entorno dessa história ainda. E em 2023, o irmão mais velho do garoto, que não teve o nome revelado, gravou um vídeo e postou no TikTok. Nesse vídeo, o garoto tá bem, com a aparência de antes, falando, andando normal, e o irmão dele que tá filmando pergunta pra ele se ele lembra o que viu naquela floresta. Ele disse que viu uma casa. Então, o irmão pergunta se tinha alguém dentro da casa, e ele responde que sim. Ele fala mais algumas outras coisas, mas não dá pra entender. Depois o irmão diz que sente muito e que deve ter sido muito assustador, mas que agora ele estava seguro, e o Riker simplesmente responde com um aham. Esse vídeo foi um divisor de águas. Primeiro teve gente acusando o irmão mais velho de estar se aproveitando da situação para ganhar fama, e ele simplesmente respondeu que estava fazendo isso unicamente para provar que o irmão dele não era um skinwalker como todo mundo estava dizendo, e que se eles quisessem ele pararia de postar vídeos, mas que por favor parassem de chamar ele de skinwalker. Já o segundo foi gente teorizando sobre o que o garoto possivelmente viu na floresta para ter ficado naquele estado. Por um lado, ele parou de ser acusado de ser um skinwalker. Por outro, agora dizem que ele viu uma coisa sobrenatural na floresta e voltou mudado. Por isso que ele estava com aquele olhar na foto, por causa do que ele possivelmente viu enquanto estava lá perdido. O lance é que nada nunca foi comprovado, e esse caso ainda permanece com um mistério, mas provavelmente é mais um daqueles casos onde as pessoas querem encontrar mais do que realmente existe. Talvez o garoto tenha simplesmente desaparecido, foi encontrado, resgatado e só tava com aquele olhar porque, né, é um menino de 3 anos que ficou 2 dias perambulando pela floresta a uma temperatura de 4 graus. Acho que qualquer um aqui ficaria se pá pior que ele. Só que esse é um caso que ainda causa muita polêmica, não só pelo garoto ter sido deixado sozinho, mas pelos pais terem demorado simplesmente 2 horas inteiras para dar queixa do desaparecimento do garoto. Até hoje não se tem uma resposta certa do porquê a demora, mas a internet tem as suas próprias teorias, e a maioria não é muito a favor do casal não. Mas lembra que eu falei que tinha um caso de uma criança que realmente ficou desaparecida e depois foi literalmente substituída? Então, conheça Bobby Dunbar. Em 1912, uma família estava viajando tranquilamente pelo Lago Swayze, na Louisiana, quando Bobby Dunbar, um menino de 4 anos, filho de Leslie e Percy Dunbar, acabou desaparecendo sem deixar rastro. Os pais primeiro tentaram procurar pelos arredores desesperadamente, mas nenhum dos esforços deles deu em absolutamente nada. Então resolveram chamar a polícia, porque ela tinha mais recursos, mais pessoas e tal. Uma busca foi feita, mas ao contrário do caso do Riker Webb, ele não foi encontrado em dias e nem semanas. 8 meses depois, o garoto foi avistado junto de um trabalhador braçal chamado William Cantwell Walters. E esse garoto tinha a exata mesma aparência do filho dos Dunbar, que tinha desaparecido. O homem disse que o nome do garoto era Charles Bruce Anderson, e não tinha nada a ver com Bob Dunbar. Ele era o filho de sua irmã Julia Anderson, mas mesmo que essa história tenha sido confirmada pelos moradores locais, o Walters foi preso e condenado a 2 anos de prisão por sequestro e a criança foi levada. Daí virou uma confusão generalizada. Algumas pessoas diziam que quando a criança viu a Leslie, ela gritou "mãe",
Já outras disseram que o casal meio que hesitou quando viu a criança. Não sabiam dizer se era de fato ou não. Mas depois que a Leslie levou o menino para casa e deu banho nele, ela confirmou que realmente ele era o filho dela. E a mãe legítima, a Julia, insistia que o garoto era filho dela. Mas por não conseguir pagar um processo judicial, ela acabou voltando de mãos abanando para casa e sem o filho. O Bruce, que agora virou o Bob Dunbar, cresceu, se casou, teve filhos e faleceu em 1966, acreditando que de fato era o Bob. Mas em 2004, o seu filho consentiu em fazer um teste de DNA e a sua neta queria provar de uma vez por todas que o seu avô era de fato Bob Dunbar. Só que o teste provou o contrário, que o seu avô era na verdade Bruce Anderson e que nunca teve ligação nenhuma com a árvore genealógica daquela família. E a família Anderson ficou emocionada em finalmente saber que as suas reivindicações foram justificadas. E quanto ao verdadeiro Bob Dunbar, então, até hoje ninguém sabe do seu verdadeiro paradeiro, ainda mais por ser um caso de muito tempo atrás. É impressionante saber que antigamente você conseguia substituir uma criança por outra, tipo, sem teste de DNA. Imagina você crescer achando que faz parte de uma família, quando na verdade você foi sequestrado sem querer. E quanto ao caso de Wrecker Webb, ainda tem muita controvérsia no meio. Mas você aí que tá assistindo, acha que o garoto realmente pode ter sido substituído? Ou ele só tá diferente por causa da experiência de quase morte? O que será que ele pode ter visto naquela floresta que fez ele ficar